Estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto de Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12, onde destaca os versículos 11 e 12, que está escrito assim: Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que assim o nosso bondoso Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. A procura da felicidade. Esse é um tema bastante recorrente no mundo todo, em todas as eras, podemos dizer assim. O ser humano sempre esteve, está e estará à procura da felicidade verdadeira, da felicidade plena. Há muito tempo, os sábios, as pessoas com instrução, os filósofos, eles sempre tentaram descobrir talvez qual seria a fórmula genial, a fórmula matemática, como alcançar a plena felicidade. Porém, essa resposta, na realidade, nunca o ser humano teve sucesso na sua procura. Como conseguir a felicidade plena e a felicidade verdadeira? Infelizmente, o ser humano, ele pensa que sabe muitas coisas, muitas vezes, porém, ele descobre que essa procura sempre foi em vão. Hoje, muitas pessoas dizem que a felicidade plena, a felicidade verdadeira, ela está talvez em ter bens, em ter posses, em ter dinheiro. Um estudo feito demonstra que realmente as pessoas que ganham mais, que têm um salário melhor, que têm melhores condições de vida, elas são sim mais felizes do que aquelas pessoas que não têm tantas condições. Isso é simples se nós pensarmos pela razão humana. O dinheiro, ele não traz em si a felicidade, porém ele ajuda e muito as pessoas a conquistarem coisas, a obterem coisas que talvez uma pessoa que não tenha dinheiro, não tenha uma condição de vida boa consiga. Como, por exemplo, poder viajar, poder tirar férias e passear em algum lugar, poder conhecer lugares bonitos e ter recordações muito boas destes lugares. Também o dinheiro pode ajudar. Por exemplo, se eu tiver algum problema de saúde e eu tiver condições, eu posso pagar médicos melhores, exames. E se por um acaso eu tiver que fazer alguma cirurgia, com dinheiro eu consigo até mesmo fazer. Porém, uma pessoa que não tem condições financeiras, ela acaba tendo que recorrer à saúde pública, que nós sabemos que muitas vezes é precária, e aí acaba padecendo às vezes em filas enormes de hospitais. O dinheiro em si, ele não traz felicidade, mas ele traz coisas boas que no decorrer do tempo, elas se, podemos dizer assim,
elas são benéficas para o bem da pessoa, mas em si realmente a felicidade verdadeira e a felicidade plena, os bens, as posses, o dinheiro, o melhor salário, ele não vai conseguir trazer. E assim o ser humano, dentro da sua sabedoria, sempre esteve em busca disso, sempre esteve em busca de talvez algo, um valor que fosse dizer que a partir dali haveria a verdadeira felicidade. Porém, nós hoje aprendemos com Jesus que a lógica humana, que a lógica dos sábios, dos instruídos, a lógica do mundo com relação à felicidade, ela é bem diferente da lógica divina. Jesus ensina no texto de hoje, no Sermão da Montanha, ele começa falando sobre as bem-aventuranças, ou no nosso texto, como diz no nosso texto, sobre a verdadeira felicidade. Mas vejam como Jesus, ele ensina algo exatamente o oposto ao que talvez a mente humana, a sabedoria humana ensinaria como a verdadeira felicidade, quem é realmente feliz. Jesus começa dizendo no versículo 3 que felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Até mesmo aqui contraria um pouco às vezes a nossa lógica aqui como cristãos, como igreja. Muitas vezes nós ensinamos ou pensamos que o reino dos céus é somente daqueles que têm uma fé forte, aqueles que estão sempre bem para com Deus. Mas Jesus ensina exatamente o oposto. Ele diz que o reino do céu é das pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. E isso é interessante, porque se nós realmente analisarmos a fundo o quão importante é isso aqui, nós realmente vamos entender o que Jesus estava querendo dizer. Porque se nós, imagine que eu ou que qualquer outra pessoa tem o seguinte pensamento: mas eu sou espiritualmente rico, ou seja, eu conheço a Bíblia bem, eu não preciso mais estudar ela. Eu já estudei ela que chega, já fiz a minha faculdade lá no seminário, eu não preciso mais estudar a Bíblia. Se eu pensar assim, na realidade eu estou pensando que eu sou espiritualmente rico, mas na realidade eu estou completamente enganado. Porque da Bíblia a gente pode sempre aprender um pouco mais. Todas as vezes que nós estudamos ela, como Lutero dizia, quanto mais eu estudo na palavra de Deus, mais eu vejo quão pouco eu sei realmente de Deus. Ou seja, nós na realidade precisamos sempre estar em contato com Deus, com a sua palavra, e precisamos nos considerar sim espiritualmente pobres, porque assim nós vamos sempre estar em busca de Deus, e estar sempre vindo, por exemplo, que nem hoje na casa de Deus, buscando a sua palavra, buscando fortalecer a nossa fé na Santa Ceia. Mas se nós achamos que somos espiritualmente ricos, nós não precisamos mais vir à igreja, nós não precisamos tomar a Santa Ceia, nós não precisamos disso, porque nós somos espiritualmente ricos. Então, por isso que Jesus diz: felizes são os que são espiritualmente pobres. Por quê? Porque esses vão sempre estar em busca, em busca da palavra de Deus, em busca do perdão de Deus. E o reino do céu é dessas pessoas. Na continuação do texto, Jesus diz também uma outra verdade que muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos humanos, é difícil de entender.
Jesus diz que felizes são aqueles que choram. Contraditório? É. A lógica de Jesus é contraditória à lógica humana. Felizes são os que choram, diz Jesus. Por quê? Porque Deus as consolará. Se nós muitas vezes passamos por dificuldades, por momentos que não são alegres, por problemas, por situações, às vezes por perda de algum familiar, de algum amigo, ou por qualquer outro motivo que faça a gente ficar triste, muitas vezes é nesses momentos que nós mais recorremos a Deus. E por isso Jesus diz: felizes são as pessoas que choram, porque Deus as consolará. O verdadeiro consolo sempre vem de Deus. E a gente não precisa ficar, vamos dizer assim, chateado com Deus, ou magoado pensando assim: não, por que eu estou triste? Por que eu passo por problemas, por dificuldades? Mas muitas vezes é Deus querendo também nos ensinar com isso. É Deus querendo estender a sua mão para nós. E por isso Jesus inverte a lógica. Felizes são as pessoas que choram. O texto continua, Jesus continua falando sobre quem são ou aonde está a verdadeira felicidade. Jesus diz que felizes são as pessoas humildes, que receberão aquilo que Deus tem prometido. A lógica do mundo, ela ensina que na realidade felizes são as pessoas que acham que têm ou acham que são alguma coisa. E Jesus ensina o contrário: felizes as pessoas humildes. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, ou seja, de fazer a vontade de Deus. Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia uns dos outros, porque Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E mais uma vez, agora no versículo 10, Jesus novamente parece falar algo que aos olhos do mundo é estranho, quando ele diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Ou seja, feliz é aquele que sofre, que tem problemas neste mundo por fazer aquilo que é correto, por fazer a vontade de Deus, por andar no caminho certo. Feliz é aquele que sofre, que tem problemas por fazer aquilo que é direito. Isso é estranho à lógica do mundo. É estranho porque no mundo em que estamos vivendo, o que a gente mais ouve hoje em dia, através de filósofos na internet, de coaches e de pastores que talvez utilizam púlpitos até mesmo para falar e fazer da palavra de Deus uma teologia da prosperidade, ensinam que o cristão ele não pode passar por dificuldades, ou ele não terá problemas na sua vida. Ele tem que ser uma pessoa capaz, uma pessoa que olha sempre para frente, que não vai ter problemas e não vai ter perseguições e não vai ter dificuldades. É isso que infelizmente muitas igrejas hoje ensinam, contrariando aquilo que a palavra de Deus realmente diz. No mundo terás aflições, Jesus diz. No mundo vocês terão problemas, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Fiquem alegres, fiquem contentes, porque o próprio Jesus diz: eu venci o mundo. Veja como muitas vezes a lógica de Deus é diferente da lógica das pessoas. E por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela é loucura para as pessoas, é loucura para os não cristãos.
é loucura para as pessoas lá de fora, que não conseguem entender como é grande o amor que Deus tem por cada um de nós, como Deus nos ama através de Cristo Jesus e nos perdoa, mesmo sem nós merecermos. Por isso que a mensagem de Deus é loucura, porque o mundo não consegue entender o tamanho do amor de Deus, que envia o seu Filho para morrer numa cruz, para sofrer em nosso lugar, mesmo sem nós merecermos. E por isso que o apóstolo Paulo diz com tamanha ênfase no texto de 1 Coríntios sobre isso, aonde ele diz: de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. As Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que poderão dizer os filósofos e as pessoas que procuram pela verdadeira felicidade? O que poderão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, diz o apóstolo Paulo. E realmente é. A verdadeira felicidade, ela não está em coisas daqui, não está em bens materiais, não está em posses, não está em ter um bom salário. Claro que talvez para este mundo isso ajude, mas a verdadeira felicidade não está aqui. A plena felicidade nós jamais vamos encontrar neste mundo. A felicidade verdadeira só teremos lá no céu, quando Deus resolver voltar, ou quando Deus também assim nos chamar para a sua glória. E por isso até mesmo que nós temos aqui mais uma lógica que é um pouco invertida. Quando alguém morre, por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, o que geralmente nós hoje fazemos? Nós ficamos tristes, nós choramos e lamentamos dizendo: o fulano se foi, o fulano partiu, e agora? Mas em vez de chorar, em vez de ficar tristes, nós deveríamos ficar alegres. Eu sei que é difícil, mas se nós pensarmos bem e pensarmos direito, a pessoa que partiu, ela já está ao lado de Deus, já está na glória eterna, já está na verdadeira felicidade. Como diz Jesus aqui no Evangelho de hoje: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Ou seja, a pessoa que partiu, ela já recebeu a melhor de todas as recompensas. Ela está ao lado de Deus no céu. E por isso, como acontece em algumas culturas, se eu não me engano, africanas, quando alguém morre, eles fazem festa. Não festa porque a pessoa foi embora, mas festa porque a pessoa está ao lado de Deus no céu. Claro que nós que ficamos, nós choramos por causa das saudades que nós vamos ter daquela pessoa, dos momentos bons em que vivemos, mas por isso recebemos o consolo de Deus, aonde Jesus mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá, mas viverá, e viverá eternamente. E a todo aquele que crê em Jesus, nós sabemos e temos isso: ser fiel até a morte
e você receberá a coroa da vida eterna. Por isso, irmãos, neste mundo, eu espero que nós, como cristãos, não precisemos mais correr em busca da procura da felicidade verdadeira, porque nós já temos ela. Se nós somos cristãos, nós já temos a felicidade verdadeira, através da fé. Porém, ela aqui neste mundo, ela ainda não é plena. Por quê? Porque nós vamos passar por dificuldades, por sofrimentos, por aflições. Isso é normal, porque neste mundo ainda há o pecado, ainda há o mal, e por isso as dificuldades vêm. Mas nós já vivemos em partes a verdadeira felicidade que nós temos através da fé em Cristo no nosso coração. E essa felicidade um dia vai ser eterna, um dia vai ser verdadeira, vai ser plena, quando Cristo voltar, ou quando nós estivermos também na glória celeste. Por isso que permaneçamos firmes, alegres, felizes, vigiantes, em fé, até o final de nossas vidas, para recebermos recebermos a recompensa final, a salvação e a vida eterna. Que Deus assim abençoe vocês nesta fé até o fim de vossas vidas. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.